Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui mais uma live. Vamos aguardar as pessoas irem chegando. Boa noite, Antônio. Hoje nós vamos falar, gente, de autoestima e o sucesso nas relações. O que esse tema tem a ver com direito de família, né? Porque eu sou advogada especializada na área de família. Tem tudo a ver. A autoestima, ela é fundamental para o indivíduo, né, estabelecer todas as suas relações, tanto afetivas, tanto profissionais, né, sociais, de amizade. Então, uma escolha feita errada, ela vai desencadear inevitavelmente um futuro divórcio, uma futura separação. Então, hoje eu convidei a doutora Nathalie de Castro Moreira, ela já até está aí conosco, eu vou mandar o convitezinho para ela aqui. Só um momentinho. Eu mandei já o convite para a doutora Nathalie, vou aguardar ela entrar aí direitinho para a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite a todos que já está conosco aí. Vamos ver se a gente faz uma live bem bacana com a participação de vocês. Nathalie, eu já mandei o convite aí para você, tá? Vamos ver se você vai conseguir entrar e qualquer coisa você me fala. Laura, está me ouvindo? Estou te ouvindo, eu não estou te vendo, tá? Mas estou te ouvindo. Eu vou sair para entrar de novo, para que a imagem entre, Tá, se você quiser me tá? pedir, você quer pedir para participar? Que se você quiser pedir para participar, eu aceito aqui, tá bom? Peraí. Estou vendo muitas pessoas aí conhecidas, muitos amigos, todos muito bem-vindos. Autorizei, Nathalie, você participar. Entrei. Ah, agora sim, boa noite. Boa noite a todos. Ah, boa noite a todos. A live de hoje, gente, é uma live muito importante, porque a autoestima, ela está diretamente relacionada a várias relações que a gente estabelece, né, durante a vida, né, Natália? Então, eu comecei, Sim. eu comecei a live falando assim, por que que uma advogada de família está fazendo uma live que tem a ver com psicologia, né? Primeiro que o direito de família, ele está interligado com a psicologia, né? São duas disciplinas que se entrelaçam e se complementam, né? Então, a psicologia, ela nos auxilia, né, a lidar nessa área, até para poder ter uma escuta mais especializada com os clientes. E por que que a autoestima, ela tem relação direta? Porque uma escolha mal feita na vida afetiva, ela vai desencadear vários problemas, né? Levando no futuro numa ruptura, né? Através de uma ação de divórcio, de uma dissolução de união estável, né? Então, achei muito importante a gente falar de autoestima, também porque ela está muito interligada com as questões de relacionamentos abusivos também, né? Que já foi tema, né, Natália, de uma outra live que a gente fez, né? Sobre relacionamentos abusivos. Então, gente, eu agradeço.
participar efetivamente com perguntas. Então, vamos começar entendendo o que é autoestima, né? A gente acho que nunca pensou em conceituar autoestima, né, Natália? Eu vou trazer aqui alguns conceitos e você me ajuda, né? Porque você vai poder me explicar melhor. Então, olha só, a autoestima, ela é o sistema imunológico da mente. Ela é que nos protege para não adoecermos mentalmente. Olha que interessante isso. Então, quem tem uma boa autoestima é uma pessoa mentalmente saudável. O que você poderia complementar, Natália, desse conceito? Algumas das patologias mais graves lá na área da saúde mental estão relacionadas à perda da consciência. Então, quando a pessoa não tem consciência, ela perde a consciência de si, em determinado momento, ela sabe quem ela é, e ela é capaz de cometer coisas assim, completamente impensáveis, é capaz até de atacar ela mesma, que ela ama, mas quando ela está no surto, ela desconhece aquela pessoa. Então, assim, esquizofrenia, psicose, transtornos muito severos, mais graves, em que a pessoa perde mesmo a capacidade de julgar por si. Mas, quando a gente fala assim, das pessoas ditas normais, neurônicas, aquelas que sabem quem são, aquelas com total consciência do seu dado, a autoestima é, sim, um fator muito importante para essa imunidade, para essa saúde mental. Por quê? Aquilo que eu penso aqui de mim, como eu me vejo, como eu me vejo, uma base sólida para me equilibrar na vida. Né? É um de diferença que me ajuda a não só me conhecer, como também saber muito melhorar. Oi, eu vou colocar um fone de ouvido, porque o áudio seu não está muito legal para mim. Só um minutinho que eu vou encaixar um fone aqui, peraí. Ah, mas será que para as outras pessoas está baixo? Só um minutinho. Pode falar. Olha se melhorou. Isso. Estava chiando, agora parou de ficar aqui. Bom, mas estava falando sobre isso. As pessoas que têm, então, uma saúde básica mental, uma saúde neurótica, que não tem essa alteração de consciência, quando a autoestima, eles conseguem ter essa imunidade que você falou anteriormente. Seria a capacidade de identificar os fortes e os pontos fracos. Deixa eu colocar o fone para ver se melhora também. Então, a autoestima, ela tem 3 pontos de base, que são a autoconfiança, aquela vozinha interna, sabe aquela voz que fala assim, vai dar tudo certo, você errou, você tirou nota baixa, ou o namorado terminou com você, né, ainda não chegando no divórcio, mas falando sobre situações mais amenas. No entanto, vai dar tudo certo, calma, você vai superar, você vai conseguir superar isso daí, dá um tempo, você é boa, você é capaz, você é competente. Então, essa voz interna faz parte de uma autoafirmação, de uma autoconsciência, e ela é muito importante para isso que você falou de imunidade, porque é a forma como nós mesmos vamos nos consolar, nós mesmos vamos nos inspirar ou nos acalmar, né? Porque a gente escuta isso. Ter paciência, isso é você vai muito superar. importante isso que você está falando, porque a complementação desse conceito é que a autoestima saudável, ela contribui para aumentar a capacidade de lidar com as críticas, rejeição e superar as dificuldades, né? Então, ou seja, a pessoa, ela não vai deixar de ter críticas, de enfrentar problemas, mas ela vai ter uma reação positiva, né? Ela vai conseguir lidar com essas questões, né, de forma positiva. Porque uma boa autoestima não significa que você espere ou precise de aplauso dos outros. Você não precisa da aprovação dos outros o tempo todo. Você não precisa das pessoas te dizerem
que você está certa, que você é boa. Então, uma boa autoestima significa você se conhecer o suficiente até para reconhecer os seus erros. Sim. Até para saber a hora que você, às vezes, excedeu, que você falou demais, ou que você fez pouco, que você deveria ter feito mais. Então, não necessariamente depender dessa crítica e julgamento dos outros. Ter uma boa autocrítica, o que não significa só se elogiar, só se valorizar. Significa também, às vezes, reconhecer erro, reconhecer falha. No entanto, ouvir, eu posso melhorar, eu vou pedir desculpa, eu vou superar essa falha. Então, essa voz interna ela é construída ao longo da vida. Um outro elemento que compõe a autoestima é a autoimagem, como eu me vejo. Uhum. Eu me vejo uma pessoa feia, eu me vejo uma pessoa que tem um nariz horroroso, que está acima do peso, magro demais, um cabelo que eu não gosto do meu cabelo. Então, a autoimagem pode contribuir ou atrapalhar também o fortalecimento da autoestima. E também não significa que as pessoas que estão muito bem, muito em forma, muito vaidosas, têm uma boa autoestima. Porque, às vezes, a pessoa ela usa muito esse recurso da sedução. Uhum. Ela, às vezes, está excessivamente decotada ou jogando charme, seduzindo, porque para ela é importante que as pessoas digam, nossa, como você está gostosa, como você está bonita. Sim. Né, para que elas se sintam bem consigo mesmas. Elas precisam ouvir isso dos outros para poder se sentirem bem. Então quem tem autoestima, esse excesso também exacerbado de autoestima também é um tipo de baixa estima. Caracteriza uma baixa estima. O excesso exacerbado de preocupação com o corpo, de vaidade, pode caracterizar uma baixa estima, uma baixa autoestima, né? Porque você está pedindo para os outros te elogiarem, ou está pedindo para os outros demonstrarem atração por você. Você precisa disso para poder se autoafirmar. Então, não significa que uma pessoa que tem uma boa autoestima vai ser descuidada, porque ela não quer ouvir elogios, né? Assim, ela não vai necessariamente se cuidar para ouvir elogios, ela vai se cuidar por si mesma, não si mesma, necessariamente porque ela não precisa sair e ser a mais atraente, entendeu? Ela não precisa no grupo o tempo todo ficar se comparando com os outros e ficar sofrendo. Justamente. Então, a autoimagem é um ponto isso faz importante. Muito e o sentido. terceiro... Sim. O terceiro elemento, somando a essa autoafirmação e a autoimagem, é gostar de si mesmo, né? É autoestima no sentido puro da palavra de se gostar. Então, eu sei que eu tenho imperfeições, não só físicas, como também eu tenho imperfeições no meu jeito de ser, mas eu me cuido, eu me amo, eu me apoio, né? Eu gosto de quem eu sou. Isso que eu ia abordar agora. A pessoa que tem uma autoestima, ela reconhece os seus, entre aspas, defeitos, ela reconhece as suas qualidades e ela busca sempre melhorar, mas não uma perfeição, né? Até porque é inatingível. É inatingível. E no processo de terapia, a gente desmancha e reconstrói muitas vezes a autoestima. Por quê? A gente não nasce sabendo sobre a gente mesmo. Então, até os 7 anos de idade, nós vamos construindo a autoestima com aquilo que os pais nos falam. É isso que eu ia te perguntar agora, Natália. A vivência familiar na infância, ela é fundamental para a construção da autoestima? Fundamental, porque o pai e a mãe vão falar, nossa, puxou o nariz do vô, coitado, que nariz feio, né? Nossa, é preguiçoso demais, o irmão já fez a tarefa, não precisa nem mandar, esse aqui não tem iniciativa, esse aqui é preguiçoso, não gosta de estudar, né? Nossa, você está comendo muito, você está engordando, vai ficar feio, tá barrigudo, né? Uhum. Então, tem uma série de comentários sobre a aparência e também comentários sobre comportamento dos filhos que vão sendo dito e repetido de forma talvez até assim inconsciente pelos pais, é claro que não de propósito, e a criança vai como uma esponja assimilando aquilo ali, porque ela não nasce com uma imagem já sobre si pronta.
ela vai construindo essa imagem a partir do que dizem para ela, né? Sim. Então, não que os pais devam mentir para os filhos e só elogiá-los, né? Poupá-los de crítica ou não assinalar qualquer que seja os seus erros. É claro que os pais precisam ser sinceros, Sim. Mas às vezes os pais podem, às vezes, poupar de comentários, principalmente em relação à aparência física, que na infância, né? Se esse comentário por si só não vai ajudar a melhorar, ele só vai atrapalhar muitas vezes, né? Então, aquilo que o pai percebe que precisa ser melhorado, ele deve conversar com o filho, ele tem que chamar atenção, ele deve corrigir, mas isso deve ser feito de forma a estimular a criança a entender que é importante que ela repense, reveja aquela atitude dela, por quê? E, ao mesmo tempo, também mostrando para ela as qualidades que ela tem. Então, a autoestima, ela começa a ser plantada ali na infância, com aquilo que a gente escuta dos nossos pais a nosso respeito, ou dos nossos cuidadores a nosso respeito. E na adolescência, a gente começa a rever, porque nós vamos ter o contato com os amigos, vamos sair um pouquinho do núcleo familiar, expandir os nossos contatos. Então, ali a gente começa a rever. Algumas pessoas vão fazer essa autocrítica. Eu não sou assim tão preguiçoso, igual os meus pais diziam que eu era. Eu não me vejo assim. Eu só... Nathalie, não só verbalizar, mas como também negligenciar essa criança, esse adolescente, também é uma forma de atingir essa questão da autoestima? A rebeldia? Às vezes a família não dá a devida atenção, né? Talvez aquela criança não se sinta importante, né? Eu já peguei casos e casos aqui de pessoas que, quando eu fui ver a raiz do problema estava lá na infância, porque ela se sentia rejeitada na família, né? Não se sentia talvez importante, amada. Também, não só o fato de verbalizar, né? Também uma rejeição, às vezes, até inconsciente, né? De uma família. Sim, e quando a gente sai para a adolescência, que você tem mais tempo fora de casa, que você vai estudar mais, às vezes de manhã e à tarde, e principalmente os eventos sociais, não necessariamente serão mais todos com a família, mas muitos com os amigos. Então, esse processo de transformar, né, de passar a transição de criança para adulto, implica em você abraçar um novo grupo social além do grupo da família. Sim. E aí o jovem, ele tende a ir para algum grupo mais demarcado. Por exemplo, os roqueiros, ou a patricinha, né? Tem esse tipo de estereótipo, assim, né? O grupo dos nerds, o grupo dos heavy metals. Então, assim, ali ele tem um guarda-chuva de proteção, porque ele se encontra com outros que são parecidos com ele. Então ele se sente aceito. Então ele está partindo do conforto, ou de certa forma, da proteção da família, para um grupo social que vai abraçá-lo. Ou ele está saindo de um descontentamento, de uma rejeição sentida na família, para um grupo que vai abraçá-lo. Então, muitas vezes, quando a gente observa, né, os grupos aos quais os jovens vão pertencer, com os quais eles vão se identificar, né, a gente percebe que ele está buscando ser aceito. Ele está querendo estar ao lado de pessoas que o compreendam e que o incluam, né? E que ali ele se sente à vontade, ele sente que ele faz parte. Porque nós somos seres sociais. A grande questão da autoestima, Laura, e que está na base, assim, dessa saúde que você falou emocional, é porque a gente, então, a partir do momento que a gente se conhece, que a família nos ensina quem nós somos, no que nós Nathalie, seu áudio está falhando um pouquinho. Gente, vamos aguardar um minutinho para ver se o áudio da Nathalie volta. Sua tela travou um pouco, Nathalie. Vamos ver se você consegue normalizar. Nathalie teve um probleminha, gente. Ela com certeza vai pedir novamente para poder entrar. Pode fazer a solicitação, Nathalie, que eu te aceito e a gente retoma aqui a nossa discussão.
Vou te mandar aqui um convite, que eu não estou conseguindo ver o seu pedido de... Ah, tá aparecendo aqui, ó. Aceitei, Nathalie. Vamos ver se vai... Ah, eu consigo. Olá! Oi! Foi só eu que saí? É porque seu vídeo travou. Aí foi bom que você saiu e entrou de novo para a gente continuar, né? Ainda bem que as pessoas esperaram, né? Ninguém desistiu de continuar nos assistindo. É, porque para mim ficou tudo escuro. Ah, tá. Mas agora tá tudo ok. Então, como você estava falando, Nathalie, como que é importante, né, essa construção da autoestima na infância, né? E que a responsabilidade dos pais nessa construção, né? E o tema específico da live, como a autoestima influencia nas escolhas. Então, assim, como que ela vai nos influenciar tanto nas tomadas de decisões profissionais, das escolhas sociais, das amizades e dos relacionamentos afetivos. Porque uma pessoa com baixa autoestima é uma pessoa que a gente já discutiu isso numa outra live, né? Que foi a live de relacionamento abusivo, a gente discutiu muito isso. Uma pessoa que tem baixa autoestima, ela geralmente procura relacionamentos abusivos, né? Ela procura pessoas inconscientes abusadores, né? Justamente porque pelaquela toda característica que um abusador tem, né? De inicialmente super proteger, super paparicar e depois ele mostrando verdadeiramente a face dele. Então, se você puder trabalhar todos esses aspectos da autoestima nas relações, tanto sociais como profissionais e principalmente nas relações afetivas. Então, eu estava falando no finalzinho a respeito dessa necessidade que nós temos de socialmente sermos aceitos. É o nosso ego, né? A gente tem uma vida íntima que muitas vezes a gente desconhece. É na terapia que a gente aprofunda nisso, nesse entendimento, mas essa vida social, ela nos absorve. Nós queremos o tempo todo dar conta de respondermos às cobranças da sociedade. Ter um relacionamento, ter uma vida profissional, ser boa mãe, estar bem fisicamente, saúde, dar conta de casa. Com os amigos, né? Esse ego, e estar bem no encontro com os amigos, né? Ter o que falar. Então, assim, da vida, ter uma vida rica. Esse ego é que faz com que a gente se preocupe muito com o julgamento alheio. Como que os outros me veem? O que os outros esperam de mim, né? E nos relacionamentos não é diferente. Quanto menor for a minha autoestima, menor o meu valor, o valor que eu me dou. Eu me valorizo menos, eu me vejo de uma forma, às vezes, inferior ao meu parceiro, ou inferior às outras mulheres, no caso das mulheres, né? No caso dos homens, inferior aos outros homens. Então, esse baixo valor, essa inferioridade, faz com que eu possa me envolver com pessoas que, às vezes, não me tratam bem, não me dão o devido respeito. Sim. Não me valorizam. É como você falou, nos relacionamentos abusivos, a pessoa cai de cabeça, porque quando ela se sente bem cuidada, bem tratada, elogiada, ela fala, meu Deus, é isso que eu preciso. Porque eu me sinto homem tão da minha vida, fraca. Né? Justamente. E depois, quando começam os maus tratos, a pessoa pensa, mas era tão bom no início, ele vai mudar. Ele vai melhorar. Provavelmente deve estar comigo, né? Porque geralmente a pessoa se culpa, né? O próprio abusador faz isso com a pessoa, né? Faz com que ela se sinta culpada, né? Sim. Inverte a situação. Então, a pessoa que tem um baixo valor sobre si mesma, ela vai se submeter, porque a gente ensina as pessoas como a gente quer ser tratada. Uma pessoa que no primeiro maltrato, ela interrompe e fala, eu não gosto que me trata assim, eu não aceito que me trata assim, eu não quero que isso se repita, eu não admito que você me humilhe, me xingue, né? Eu sei o meu valor, eu me conheço.
Então ela já impõe uma barreira para o relacionamento continuar. No caso de um abusador... Isso que você falou é muito importante, porque eu lido muito também com violência doméstica, né? Que está interligada com relacionamento abusivo e que está interligada diretamente com a baixa estima, né? Então, a pessoa, ela tem que colocar um freio, né? Ela tem que falar, olha, não gosto que me trate assim, você não grita comigo, né? Você não grita comigo. Eu não preciso disso, né? Você não encosta a mão em mim, né? Então, eu acho que a mulher, ou o homem também, né? Que passa por um relacionamento assim, porque a gente pensa só na mulher, que a mulher ela é a vítima, geralmente, maior número de casos é com mulheres, né? Mas quem está no relacionamento, então, o primeiro passo é a pessoa colocar o limite, né? E também, Isso. Nathalie, é muito importante a pessoa também procurar uma ajuda terapêutica, né? Procurar fazer uma terapia para se conhecer, né? Isso, porque a base da terapia, Laura, é justamente se conhecer, né? É um dos princípios. Às vezes as pessoas vão porque estão com depressão, porque estão com crise de ansiedade, então vão para sanar um sintoma, um mal-estar. Mas tudo passa pelo autoconhecimento. E um ponto importante do autoconhecimento é a gente rever a autoestima, analisar como anda a autoestima. Por que a autoestima é baixa? Ou por que a autoestima às vezes é distorcida? A pessoa se valoriza demais. E também não olha para suas sombras. Porque é o que você falou, a gente sempre tem um lado, nós temos um lado sagrado, nós temos um potencial muito grande de desenvolvimento, mas nós temos também os nossos lados sombra, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades diante da vida, os nossos medos. Então, a gente não deve negar esse lado sombra. A gente tem que reconhecer esses nossos limites, né? E trabalhar isso. A terapia ajuda muito nesse sentido. Às vezes, Laura, as pessoas que entram em relacionamentos abusivos não são só pessoas que têm baixa autoestima, não. Porque os abusadores, eles são muito capazes de manipular. Então, às vezes, uma pessoa inexperiente na vida, às vezes uma pessoa que está passando por uma fase que está um pouco confusa, ela acaba caindo nessa armadilha também, né? Mas é bem verdade que uma pessoa que tem uma autoestima boa, ela vai pensar, eu não preciso disso. Por que eu estou me submetendo a isso? Eu posso viver sem ele. Eu vou sofrer, mas eu vou superar. Ela vai ter um olhar crítico daquela situação, né, Nathalie? Ela vai ter um olhar crítico, assim, daquele tipo de abuso que está sendo praticado e que ela não precisa passar por aquilo, né? Justamente. E, ao mesmo tempo, aquela voz, que a consciência vai falar assim, vai ser difícil terminar, é decepcionante terminar, mas eu vou conseguir superar. Eu vou passar por isso e vou ficar melhor depois. Então, essa autoconfiança ajuda muito também nesse processo aí de enfrentar e não deixar que o relacionamento abusivo se instale, né, e perdure. Sim. E essa questão da autoestima, ela afeta diretamente o relacionamento. Então, a maioria das vezes chega ao fim de um relacionamento afetivo, né? E com isso, acaba ocorrendo talvez um processo de divórcio, ou uma dissolução de união estável, né? Ou só uma separação de fato, né? Dependendo de cada construção ali familiar. Então, o que a gente percebe? O que eu percebo como advogada de família? O abalo na mulher é diferente do abalo emocional do homem, né? Porque são estruturas psíquicas diferentes, né, Nathalie? Assim, semana passada, inclusive, teve uma live muito interessante da Rejane sobre por que as mulheres sofrem mais no amor do que os homens, né? Então, cada uma tem né? A mulher tem uma estrutura psíquica diferente, a mulher sofre de forma diferente. Então, o que ocorre quando acontecem esses rompimentos? No início, a gente percebe uma certa euforia, né? Então, às vezes,
quem acabou ali de separar, de romper um relacionamento, às vezes a pessoa sente aquela sensação de liberdade, de euforia, de alívio, né? Então, essa sensação ali de prazer pode ser também explicado como um nível maior também de negatividade que ela tinha em relação àquele parceiro dela. Só que depois vem a realidade, depois vem a realidade. Aí a pessoa às vezes cai numa angústia, cai numa depressão, né? Outros casos também, a pessoa às vezes sai arrasada do relacionamento, né? Então a pessoa sai com a autoestima lá no chão. Então, a maioria dos casos que eu pego aqui no escritório, a mulher sai com a autoestima no chão. Depois ela vai construindo essa autoestima, né? Às vezes ela procura uma ajuda de um profissional da psicologia, né? Uma terapia para auxiliar, né? Ela vai talvez analisando aquele relacionamento que ela tinha, qual que foi a parcela dela de culpa para o final daquela relação, né? Porque quando ocorre a falência de uma relação, o rompimento, ambos têm participação, né? Então, você poderia falar um pouquinho dessa diferença, né, da autoestima, tanto da mulher quanto para o homem, se no final de um relacionamento? Natália, seu vídeo ficou um pouquinho travado. Vamos ver se ele volta. Senão você sai e entra de novo. E daqui a pouco, pessoal, a gente vai começar a entrar nos comentários, nas perguntas. A gente vai abrir para vocês aí, para vocês irem se manifestando. Gente, a Natália saiu. Ela deve ter tido um probleminha novamente. Eu vou chamar ela de novo aqui. Natália, mandei o convite aí para você. Aí, agora deu de novo. Aí, a internet está caindo, né? Mas tá tranquilo. Você tá não, eu ouvi e caiu, eu fiquei e você sumiu, mas eu saí e voltei. Eu ouvi você falando a respeito dessa questão da separação e demorar um pouco, às vezes, um tempo para a pessoa se recuperar, ou às vezes ela já se jogar, não é isso? Sim. O que acontece? Depois é que eu não ouvi o final. A pessoa sai com a baixa estima lá no fundo do poço, e aí ela vai construindo ela novamente, e geralmente essa é a maioria das mulheres ou dos homens saem com a autoestima lá embaixo. Agora, tem pessoas também que saem com a autoestima assim, exacerbada, ou seja, uma euforia, né? Que nada mais é também que uma certa angústia, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é essa estrutura na mulher e no homem. E também, eu falei para o pessoal que está nos ouvindo, que depois que a gente fizer essa parte de explanação, que a gente vai abrir para as perguntas também, e a gente vai comentar o que as pessoas estão colocando aí. Porque, geralmente, quando o relacionamento termina, é muito raro que o casal conclua de forma, assim, combinada, de acordo, que é melhor terminar. Na maioria das vezes, um toma a iniciativa de terminar e o outro ainda quer continuar, ainda acredita no amor. Então, geralmente, se a pessoa que não tomou a iniciativa da separação é surpreendida ou ela, de alguma forma, não queria se separar, né? Mesmo que entenda que está ruim, ela tem que lidar com uma separação para a qual ela não estava preparada, ou ela não estava decidida a se separar, ela vai demorar mais tempo para se recuperar. Agora, aquela pessoa que ela quer colocar o ponto final, por exemplo, porque ela vê que está no relacionamento, que o parceiro deixa a desejar em relação a uma série de coisas, e ela acredita que já tentou melhorar e não tem jeito, então ela está decidida a buscar uma felicidade fora desse casamento, então ela deve provavelmente estar aí um pouco mais inspirada, né, mais bem disposta. Mas de toda forma, Laura, é um luto, é um fim de uma relação, né, que havia um projeto, então você vai romper e vai naturalmente vivenciar um período de luto.
que implicaria numa fase um pouco mais depressiva. Então, não é ruim que a pessoa separe e se sinta mal e fique deprimida. É natural que isso aconteça, porque você fez plano, você tinha sonhos, você fica frustrada. E muitas vezes você fica triste porque você nem queria se separar. Você precisou se separar porque não tinha como, né? Então, esse processo de lidar com o luto, com o fim e de planejar o futuro, às vezes traz uma grande insegurança, muito medo do futuro. Você não sabia como é que você ia ficar solteiro de novo. Você não planejava. Então você se vê numa situação que você não queria. Uma nova realidade, né? Justamente. É um luto. Então eu acho difícil. A Cristina fez um comentário interessante, que ela colocou assim: ou a pessoa ela sai de um relacionamento péssimo e cai em outro mais ou menos, só para garantir a autoestima. Então é aquela história. Isso. Eu terminei, mas eu não dou conta de ficar sozinha. Então eu entro em outro relacionamento. Às vezes, como o relacionamento ele está muito pautado na troca, né, do que das expectativas que eu tenho sobre o outro, que o outro tem sobre mim. Então é preciso até esperar um pouquinho para eu entender onde foi que eu me frustrei, onde foi que o outro se frustrou comigo, para que eu não continue repetindo os mesmos erros nos próximos relacionamentos. Então eu acredito que o relacionamento dê errado só por causa de uma pessoa. Geralmente tem ali os dois lados que não conseguiram se acertar, né? Em algum momento já não conseguiram mais conviver por diferenças, incompatibilidade na personalidade, ou por projetos de vida que se tornam diferentes, né? Sim. Então, nem sempre é por causa de uma pessoa. Como você poderia estar falando assim para as pessoas que estão nos ouvindo e para quem vai nos ouvir depois, que vai ficar salva a live, como que a pessoa pode aumentar a autoestima? Como que ela pode aumentar essa autoestima? O processo de melhorar a autoestima, ele depende da gente, então, igual nós estávamos falando sobre a separação, entender realmente, não deu certo o relacionamento porque eu sou muito ciumenta. O ciúmes contribuiu, o meu ciúmes contribuiu para o fim desse relacionamento. Então, melhorar a autoestima significa me conhecer, entender aquilo em mim que eu não gosto e aquilo que eu reconheço que é prejudicial às minhas relações e até às minhas conquistas profissionais e trabalhar esses pontos em mim. Então eu vou trabalhar numa terapia, vamos supor, e vou deixar totalmente de ser ciumenta? Eu vou anular essa característica da minha personalidade? Talvez não. Talvez eu não consiga simplesmente eliminar esse traço da minha personalidade. Mas a partir do momento que eu entendo que isso me prejudica, isso prejudica as minhas relações, não só ciúmes, mas a minha relação com o dinheiro, a minha relação com o trabalho, né? Porque aí não sou só eu comigo mesma, eu estou numa relação com outra pessoa, a outra pessoa também tem expectativas sobre a minha postura no trabalho, sobre a minha postura com o dinheiro. Né? Então, eu não estou sozinha mais. Então, quando eu reconheço que não é só para agradar o outro, é porque eu realmente sei que o meu jeito de ser em relação a esse aspecto da minha vida é prejudicial, não é favorável, então eu começo a melhorar isso em mim. Primeiro ponto é reconhecer. Primeiro ponto é reconhecer esses pontos de falha, né? Isso, mas não anular. Não anular. Não desejar a perfeição, Laura, porque a perfeição, sim, como você falou, é ilusão, né? Mas eu posso atenuar esses aspectos negativos da minha personalidade. Eu posso tentar me conter mais. Ou, às vezes, me abrir mais, quando eu sou muito fechada. Porque, às vezes, o que eu preciso é me abrir, porque eu não converso na relação, eu só explodo e brigo, eu não falo, né? Então, às vezes, eu vou trabalhar para eu me abrir mais. Sim. Então, é buscar esse equilíbrio, né, entre o meu jeito de ser e a vida social, inclusive a vida de relacionamento, que exige que eu me molde um pouco, que eu me aperfeiçoe um pouco para me relacionar melhor. Sabe, Laura, um ponto importante que eu gostaria de falar é que o relacionamento para dar certo é importante que as duas pessoas mantenham a sua individualidade. Sim. Tenham preferências, tenham hábitos, tenham grupos de amigos, sim, tenham o trabalho em que a pessoa se sente estimulada, né? Ou mesmo que seja o trabalho doméstico, mas que ela se dedique a fazer melhor, que ela tenha, sim, prazer no trabalho. Porque muitas vezes o relacionamento também ele não dá certo porque as pessoas se fundem.
uma entra na vida da outra e começa a viver a vida da outra. E essa simbiose vai implicar... propriedade, né, da outra, né? A outra é posse, né? Tem um sentimento de posse, né? E isso não pode ocorrer. Porque a pessoa mais forte, ela vai dominar a mais fraca, ela vai se impor sobre a mais fraca. E a mais fraca, às vezes, por carência, por baixa autoestima, ela vai deixar de viver uma vida própria para viver a vida do parceiro, para agradar o parceiro. Sim. Aí mas ela deixa de ser interessante do parceiro. Ela se afasta da família, ela se afasta dos amigos. Né? Ela, às vezes, deixa os interesses próprios, o prazer que ela tem, ou de ver filme, ou de fazer estudar, uma atividade física. Uhum. Né? Ou de cuidar da casa, do cuidado do jardim, os hobbies, né? De cuidar do corpo. Então, ela vai viver a vida do parceiro e fazer só as coisas que o parceiro acha importante, e, a princípio, está tudo muito bem, mas depois ela vai ficando fraca. O próprio parceiro não percebe nela uma pessoa instigante, uma pessoa interessante, uma pessoa que traz novidades, que soma. Ele vai quase que se ver na mulher ou a mulher no homem. Né? Então, aquilo deixa de dar valor. Orgulho que um tem que ter do outro, né, Natália? Que é muito importante. Justamente. Né? Então, Natália, é importante que o relacionamento não acabe nessa simbiose, não nos leve para essa simbiose. A Ana Gabriela fez uma sugestão. Ela falou que seria muito legal falar sobre a importância da autoestima no ambiente de trabalho e na criação dos filhos também. E emendando o que ela falou, a Rejane comentou anteriormente que a falha na confirmação dos pais em relação ao filho destrói qualquer autoestima, né? Então, vamos fazer um link aí dessa autoestima que está lá na infância, né? Os pais ali nessa construção e no ambiente de trabalho. Isso. Começando pelos pais, né? Quando a Rejane fala que a falha nos pais em darem essa afirmação para o filho sobre... a gente escuta muito hoje na sociedade do desempenho, que se espera que as pessoas sejam boas em tudo, é a sociedade do cansaço que nos leva ao estresse absurdo, que a gente busca quase que ser perfeito em tudo, né? Uhum. É o seguinte, dizem o seguinte, não diga para o seu filho que ele é lindo, não diga para o seu filho que ele é inteligente, diga para o seu filho assim, como que é importante ele se cuidar, como que ele ficou bem depois que ele cortou o cabelo, ou então, como que é importante ele se esforçar, como foi bom ele estudar, olha a nota que ele tirou na prova. Porque mesmo que ele se esforce muito e seja inteligente, ele vai em alguns momentos falhar. Sim. Ele não vai ser bom em tudo. E mesmo que ele seja belo e que ele esteja bonito, em alguns momentos, ele talvez não se sinta tão bem consigo mesmo. Uhum. Por exemplo, uma mulher no pós-parto. Ela pode se sentir fora de forma, ela pode se sentir exausta e se sentir feia, né? Então, a questão não é você o tempo todo escutar aquilo que os seus pais repetiam. Você é lindo, você é maravilhoso, você é inteligente. Não seria essa a afirmação. Porque muitos no mundo vão dizer, você é feio. Uhum. Não quero mais você porque não te acho bonito. Ou você não fez um bom trabalho. Uhum. Você não é inteligente, né? Então, é melhor que a gente entenda que a gente é capaz de passar por momentos de ápice da beleza e depois envelhecimento, e que a gente é capaz de ser muito bom em determinadas matérias e de repente não ser tão bom em outra, mas que a gente está preocupado em fazer o melhor. Pela gente mesmo, por nós mesmos, buscarmos melhores resultados, buscarmos melhor aparência para ficarmos bem com nós mesmos, não necessariamente para agradar os outros, né? Uhum. Então, essa percepção que os pais vão ajudar os filhos a construírem sobre o seu autoesforço, sobre a sua capacidade de aperfeiçoamento, de melhorar sempre, de buscar melhorar, é uma afirmação que vai construir aquela autoafirmação que a gente estava falando antes, que é a vozinha interior. Sabe quando a pessoa tira nota ruim na prova, que a mãe fala assim, mas você estudou tanto, não tem problema, foi aqui, olha, foi um equívoco nessa questão, você vai melhorar na outra, não, dá um abraço aqui, você vai ver, vai dar tudo certo. Depois, a gente passa a escutar essa vozinha. A gente passa a repetir essa voz internamente para nós mesmos.
Sim. Então, por isso que o melhor do que só elogiar e só apontar os pontos positivos é aquele papel dos pais de nos ensinar a sermos resilientes, a sermos flexíveis. Natália, né? E a autoestima no trabalho? Como é que a pessoa ela pode desenvolver essa autoestima no trabalho? Bom, é importante que a pessoa se esforce no trabalho, entendendo a cultura da empresa, entendendo o funcionamento da empresa, para mostrar um desempenho dentro dos padrões exigidos da empresa. Porque se a gente está num descompasso, minha dedicação, meu esforço está fora daquilo que a empresa reconhece como bom, porque, por exemplo, eu às vezes posso atender muito bem como vendedora. Eu demoro 1 hora para atender uma cliente, conversando, estou super simpática, educada, pego o endereço, ligo, tenho um contato com a cliente, mas o que a loja quer é que eu cumpra metas. Sim. É que no final do mês ela vai me avaliar bem ou mal se eu bati ou não o meu recorde, se eu estou me superando, se eu estou tendo um número quantitativamente em relação a relatório, em relação à minha capacidade de visitar clientes. Enfim, aquilo que a empresa, naquilo que eu atuo, qual que é o desempenho esperado? Porque senão eu me dedico muito aos clientes, porque eu acredito que isso seja importante, mas aí, enquanto eu estou atendendo eu podia estar atendendo 10, e isso tem um impacto na minha quantidade de vendas, pegando esse exemplo. Então a pessoa tem que se adequar àquela política da empresa que ela trabalha. Se ela acha que a política da empresa exige dela um comportamento, um desempenho, um rendimento que para ela é fora daquilo que ela consegue se sentir bem, se dedicando, se empenhando, está exigindo muito dela, ou está exigindo que ela tenha atitudes que não são coerentes com os valores propostos dela, talvez ela não consiga se destacar na empresa. Ela não consiga ter um reconhecimento e uma valorização na empresa, por mais que ela se esforce, porque tem um descompasso. Sim. Mas, na verdade, a capacidade de levantar a mão e dar uma opinião, ou às vezes falar assim, olha, não posso pegar essa atividade, porque eu já estou muito cheia de serviço, infelizmente, se eu pegar mais essa tarefa, eu não dou conta. Então, a autoestima também tem um impacto nesse posicionamento dentro da empresa. E às vezes, sabe, Laura, que tem uma exploração no ambiente de trabalho, e eu não posso dar um grito, eu não posso levantar a mão, eu não posso recusar, porque às vezes a empresa não vai me dar esse espaço, eu posso ser demitida. Sim. Às vezes a empresa então, não sabe reconhecer a individualidade de cada funcionário, né? De cada integrante ali. Impõe um ritmo. Então, às vezes, a pessoa precisa entender que ela está sendo massacrada ali, ou ela está sendo exigida além dos seus limites. E a autoestima, na verdade, vai ajudá-la a pensar, eu posso procurar com o tempo, me planejar, me organizar e tentar fazer uma transição de carreira, e tentar ir para um lugar onde eu vá conseguir lidar melhor com a pressão ou ter menos pressão na empresa, né? E a Laila, mas é muito importante que falou isso agora, que e não perceber isso pode fazer ela se sentir incapaz e levar uma baixa estima, né? Então a pessoa achar que ela não é capaz. Ela tem que se adequar, às vezes ela tem que achar que ela tem que se adequar ao ritmo da empresa, mas o ritmo da empresa está sufocando ela, está fazendo mal para ela, né? Sim. Então, às vezes a gente não pode chutar o balde, tchau, empresa, a gente não pode. Mas a gente reconhecendo isso, se você tem uma boa autoestima, você percebe, não, eu estou fazendo um esforço danado e não estou conseguindo nunca atender as exigências da empresa. Ou por mais que eu me esforce e me dedique, eu nunca sou valorizada e reconhecida. Então, não é uma questão de baixa autoestima, é uma questão de falta de valorização. Sim. E a própria pessoa, ao se valorizar, ela vai falar assim, vou procurar um outro trabalho, né? Agora, às vezes, quando a pessoa tem baixa autoestima, Laura, e está num emprego legal, ela deixa de mostrar a sua competência por timidez. Sim. Porque ela não quer apresentar uma sugestão para um problema, ela não quer levantar a mão na reunião. Né? Ela fica travada. Os sabotadores, né, do cérebro sabotarem, né, essa capacidade. Né? Aí, nesse caso, uma boa terapia pode ajudar a pessoa
a ter uma postura mais afirmativa. Mais afirmativa. Aí, aos poucos, experimentando em determinados momentos, em reuniões, ou ir até a pessoa superior, e fazer esse exercício de começar a expor o que pensa, as suas ideias, ou até mesmo exigir algum reconhecimento, alguma condição de trabalho melhor, né? Para que ela, às vezes, ela vai ouvir um não. E ela está com medo de ouvir um não. Sim. Mas quando ela está com o suporte de uma terapia, ela vai entendendo que faz parte da vida a gente ouvir não. Claro. Natália, e que o problema nem sempre está na gente. Sim. Voltando lá na questão da autoestima com os e filhos, a Laila fez uma observação interessante que eu acho que vale a pena a gente tecer alguns comentários, que seria: isso é muito grave, tanto dos pais quanto dos amigos. Você é boa em tudo. Isso traz um desgaste para quem escuta. Para quem escuta isso, porque se sente na obrigação de ser boa em tudo. Então, realmente, às vezes, até sem querer, a gente, num grupo de amigos, a gente comenta: mas você é bom em tudo que você faz, né? Você... Então, cria naquela pessoa uma obrigação dela ter que ser excelente. Manter o nível de excelência, né? Manter esse nível de excelência, né? Então, isso aí também é complicado, porque pode levar, talvez, num futuro aí, uma futura decepção por alguma coisa, pode levar, talvez, a uma baixa estima, né? Assim, a uma, sim, porque a grande questão, Laura, é a gente lidar com as nossas falhas. E às vezes a gente, por exemplo, teve uma vida muito... Sabe o que eu vejo? Muitos pais, às vezes, se orgulham de falar assim: meu filho é líder. Eu já ouvi tanto isso aqui, até porque eu sou mãe, né? E tenho filho que já está na fase agora de adolescência, né? Pré-adolescência, mas quando eles eram menores, eu ouvia muito mães orgulhosas: meu filho é líder, meu filho é o comandante da turma, né? Então, isso também é um tipo de projeção, né? Às vezes até uma má criação. Em alguns lugares, ele não vai conseguir impor essa liderança, ou então talvez ele não possa, em determinados grupos, exercer tão bem a liderança, ser tão bem avaliado como líder, né? E ele pode ter mesmo esse traço de personalidade. Ele tem que saber se frustrar. Né? Porque... Isso, em algum momento ele pode não ser promovido e ter que submeter-se dentro de um trabalho em equipe a uma outra liderança, justamente. Né? Por isso é que o trabalho dos pais, Laura, não é um trabalho o tempo todo de valorização dos filhos. Porque é muito importante sentar para conversar e falar também das falhas dos filhos, do que eles têm que melhorar, de onde eles estão errando, né? Isso do ponto de vista dos pais, né? Que a gente entende que somos mais experientes, somos responsáveis e estamos preocupados em fazer com que sigam o melhor caminho, né? Orientá-los sobre o melhor caminho. Mas isso não significa o tempo todo valorizar. É muito importante chamar atenção para alguns aspectos da personalidade que são falhos, para alguns erros cometidos, para algumas dificuldades enfrentadas, e mostrar que o problema não é errar. O problema não é ter dificuldades. O problema é ficar com medo e paralisar diante de críticas que às vezes podem ser verdadeiras, diante de obstáculos que podem ser difíceis, né? E diante de situações que a gente às vezes não sabe qual que é a solução e desespera porque imagina que não vai dar conta. Então, é importante que os pais construam essa rede de apoio no sentido assim: continua tentando. Se você errou, pede desculpa, reconhece seu erro. Não cometa mais o mesmo erro, tente melhorar. E nesse sentido que você falou também, tomar cuidado com as comparações entre os irmãos, né? Porque é algo que às vezes se faz sem pensar. Exalta a característica de um. Claro. Porque cada um tem a sua qualidade, cada um tem as suas características individuais, né? E nunca nenhum vai ser igual ao outro, né? E a beleza do indivíduo é essa. Do ser humano é isso, né? Do ser humano é isso, é ser único, né, Natália? E a gente, não só nós como pais que queremos às vezes padronizar, mas a gente vê muito isso em escolas, né? Em locais que eles querem padronizar todo mundo, porque aí com certeza vai dar menos trabalho, né?
menos trabalho para eles, né? Então, a Cristina até falou, temos que ter consciência das nossas limitações e ignorar esses comentários, né? Quando eles forem comentários sensatos, né? Tem um ditado que eu gosto, que aqueles que me afrontam com a verdade merecem o meu perdão. Sim. Então, às vezes, alguém vem e fala alguma coisa que é verdade, dói. Sim, dói. Dói muito ouvir uma crítica, né? É uma cobrança, um apontamento de uma falha nossa, algo que a gente precisa melhorar. Mas se eu reflito e penso, é verdade, essa pessoa não está errada, não. O que a pessoa falou é verdade. Aí eu vou analisar, eu preciso mesmo melhorar isso? Se eu preciso, melhorar, como eu vou melhorar isso? Eu quero melhorar? Isso é importante para mim? É importante mudar isso em mim? Isso vai me ajudar a ser melhor profissional, vai me ajudar a ser melhor amiga, vai me ajudar a ser melhor mãe? Então, como que eu vou melhorar? Eu vou me inspirar em pessoas com quem eu posso aprender, de repente vou observar e tentar copiar atitudes que eu vejo que são mais interessantes para mudar isso em mim. Eu vou buscar uma terapia, porque está tão enraizado em mim esse comportamento, que eu preciso desconstruir isso, né? Sim. A Ana Gabriela acabou de fazer um comentário sobre redes sociais e autoestima, que as redes sociais acabam influenciando, né, a autoestima, né, Natália? Porque, primeiro, que vendem um padrão de beleza eterna, né? Então, a maioria das mulheres, às vezes, não conseguem aceitar o envelhecimento, né? E começam, às vezes, a fazer de forma exacerbada procedimentos estéticos que vão deformando, né? Então, realmente, a gente tem que ter também esse limite, essa crítica, né? Porque... E de vez em quando a gente percebe, né, Laura, grandes influenciadores digitais com depressão, com problemas sexuais, separando. Então, a questão é que na rede social, essa vitrine, a gente procura mostrar o melhor. As pessoas mostram o prato mais bonito. Elas não vão mostrar o dia que elas estão comendo um mexidinho. Sim. Elas vão mostrar o dia que vão no restaurante, né? Elas não vão mostrar o dia que elas fizeram um omelete para comer. Elas vão mostrar o dia que elas estão no restaurante mais chique, tomando um espumante ou um vinho. Geralmente, tudo que é legal, que é diferente, que a gente está fazendo, a gente fala, vou postar. Porque isso é legal, né? Um momento legal, um momento bonito. Agora, mas se eu tô chorando, abraçado no travesseiro... Você não vai na rede social fazer um desabafo, né? Não, tô com uma espinha gigante. Tô triste, chorando no travesseiro. Vou tirar uma foto, vou postar? Não vai, né? Então, só fica aquele lado bom. E isso cria uma ilusão para quem está acompanhando, para quem está seguindo, que tem pessoas que têm vidas extremamente melhores que a minha. Que a minha vida é horrível. É uma falsa ilusão de felicidade, né, Natália? É uma falsa ilusão. Permanente, né? Permanente. Natália, a gente está com menos de 3 minutos para acabar a live. Foi tão rápido, né? Eu falo que é um assunto tão rico e assim, que a gente pode explorar, mas hoje aqui, eu acho que ficou assim bem delimitado, sabe? Essa questão da construção da autoestima, como que a gente pode estar tentando melhorar, né? E aí eu queria, então, que você fizesse um fechamento, uma conclusão. Qual mensagem que você gostaria de passar para quem está nos ouvindo sobre a autoestima e a importância dela nas nossas construções de relacionamentos para a gente atingir essa tão sonhada felicidade, né? A autoestima, ela é fundamental para a saúde mental. Isso é um ponto que a gente, quanto mais fala sobre o assunto, entende o assunto, mais nós estamos nos resguardando, mais nós estamos procurando promover o nosso bem-estar e equilíbrio. Por isso é que ela é muito trabalhada na terapia e é dita, como você lembrou no início, como uma imunização para o adoecimento mental. Sim. Nós vamos ter fases em que vamos estar mais infelizes com nós mesmos, porque vamos estar passando por... Estou desempregada, estou infeliz comigo mesma, eu queria estar trabalhando, vamos supor, estou sem dinheiro, né? Ou estou me separando, não foi uma iniciativa minha, estou infeliz comigo mesmo, o que deu errado, por que não deu certo, queria ter continuado. Então, tudo bem que eu tenha fase em que eu esteja com a autoestima abalada. Sim. Eu tenho que ser capaz de entender até que ponto que os problemas vêm por
dificuldades minhas de lidar com a situação, né, como fragilidades minhas. Uhum. Ou, às vezes, não é comigo o problema é com as outras pessoas, como nós estávamos falando, é com o estilo da empresa em que eu estou. É a pessoa que estava comigo, que se apaixonou por outro, se separou de mim, mas não é porque eu sou ruim, é porque ela teve outros interesses, né? Sim. Então, essa autocrítica, ela nos leva a sempre entendermos que ter autoestima não é ficar o tempo todo feliz. É passar pelos momentos de tristeza, de depressão, com uma autoconfiança, com uma vozinha interna nos dizendo assim, tudo bem, vai passar, respira, calma, se cuida, se eu me amo, né, eu vou melhorar, eu vou cuidar de mim e vou melhorar, né? Eu acho importante um exercício, a gente pegar uma folha de papel, escrever uma carta, tanto para a nossa criança, né, nos imaginarmos quando nós tínhamos 7 anos de idade, ou quando nós éramos adolescentes, e falar para essa pessoa lá do passado tudo o que você queria dizer para ela a respeito do que ela vai enfrentar, né, o que você considera que foi bom, que ela enfrentou bem, e aquilo que ela, no caso, ela eu mesma, né, Sim. passou por dificuldade, enfrentou com dificuldade. Então, ao longo dessa carta que nós vamos falando com a gente mesmo, nós vamos revendo a nossa trajetória e entendendo quais momentos nós falhamos e quais momentos nós acertamos, quais características nossas nos ajudam, quais características nossas, às vezes, nos prejudicam. Então, esse exercício de escrever sobre nós mesmos, e às vezes mandando uma carta para o passado, você vai enfrentar isso, presta atenção nisso. É um exercício de olharmos para nós mesmos e identificarmos como que anda a nossa autoestima com tudo que nós atravessamos. Ela foi fortalecida excelente. Desde a infância para cá, porque quando eu falo com a minha criança, eu falo do meu sofrimento na infância, eu falo sobre o meu sofrimento na infância. Então, esse exercício é um exercício que me ajuda a identificar lá se a minha autoestima já era baixa na infância, quais foram os atropelos que em algum momento podem ter ferido na minha autoestima, né? E aí eu vou identificando quais são os pontos positivos que eu tenho para eu me valorizar e os pontos que eu preciso melhorar, porque nós sempre estamos na transformação, sempre buscando melhorar, né, Laura? Ainda bem, né, Natália? A nossa vantagem é essa, sempre está em construção da nossa personalidade, né? Sempre podendo melhorar, podendo errar e reconhecer o erro, acertar e ficar feliz também com os acertos, né? Então, esse exercício que você nos indica, eu acho muito válido e também a pessoa fazer afirmações do que ela é, né? Eu sou saudável, eu sou capaz, né? Eu sou feliz, porque eu acho que esse trabalho também de afirmação é um trabalho que você vai fazendo, que mentalmente você vai assimilando, né? Isso, ter gratidão, né, Laura? Ter gratidão por tudo que já foi vivido, mesmo que fez sofrer, mas que me ajudou a evoluir, né? Porque a gente aprende muito mais com erro do que com acerto. Então, às vezes, alguns momentos de sofrimento me ajudaram a evoluir. Essa gratidão, valorizar a vida e valorizar as oportunidades ajuda muito também no reconhecimento de pontos positivos da autoestima. Sim. Nathalie, foi maravilhosa a sua participação, assim, não sei como agradecer, né, essa sua generosidade, essa sua disponibilidade, sempre que eu a convido, né, de estar comigo debatendo assuntos importantes. Então, eu espero que todas as pessoas que tiveram a oportunidade de nos assistir, que possam levar para casa esse autoexercício, que possam rever a sua autoestima, né? Porque o que a gente busca é tentar ajudar as pessoas a poder melhorar cada vez mais, né? Então, gente, muito obrigada pela participação, muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até o presente momento. Eu vou despedir agora e vou convidar vocês amanhã a ficarem nas minhas redes sociais, que amanhã eu vou postar um assunto muito interessante que vai ser como utilizar a internet e as redes sociais.
eu vou dar uma palestra numa escola para adolescentes e pré-adolescentes. E aí eu vou estar postando, né, no meu Instagram sobre o que eu vou falar. Eu acho que seria um alerta também para os pais, porque ninguém imagina as consequências e as responsabilidades que eles têm perante as atitudes dos filhos, né, nas redes sociais. Então, Ná, muito obrigada pela partilha. Eu sou sua fã número 1, você sabe disso. Eu que agradeço demais poder estar nesse espaço seu que está cada vez melhor, né? Cada vez mais profissional. Está sendo uma inspiração para mim acompanhar esse seu crescimento vertiginoso aí na internet, seu trabalho, que é muito importante para as pessoas. Então, estamos juntas sempre. Um beijo a todos. Gratidão. Um beijo. Beijo a todos. Tchau. Beijo a todos. Tchau.